eu me arrependo de não ter dançado as músicas que eu poderia ter dançado, cantado as músicas que eu poderia ter cantado, abraçado os abraços que eu poderia ter dado, escrevido as cartas de amor que eu poderia ter escrito. Isso é que eu percebo que dá um grande sentimento de infelicidade nas pessoas, de a vida ter passado e elas não passaram pela vida. Isso é um remorso muito grande. Aliás, Chico Xavier, quando indagado sobre qual seria o maior sofrimento da pessoa quando ela desencarna, ele disse que era a consciência do tempo perdido. Então, eu sinto que em matéria de felicidade, nós precisamos fazer uma reflexão hoje. Não esperar fazer essa reflexão quando estiver com uma doença terminal. Ou aposentado. Ou aposentado. Ou então depois da desencarnação. Vamos fazer essa reflexão hoje. Puxa, o que é que eu tenho feito do tempo da minha vida? Como é que eu tenho aproveitado? O quanto que eu tenho sentido as coisas que eu já conquistei? Muitas vezes a infelicidade nasce da falta de gratidão. Uma frase muito simples que eu gosto de... Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas eu me simpatizo muito com ela. Ele diz assim, felicidade é a gente gostar do que já tem. Felicidade é gostar do que você já tem. E muitas vezes a nossa busca é por aquilo que nós não temos, não reconhecendo todas as coisas que nós já temos e não aproveitamos e não sentimos, não usufruímos isso. De Luca, e diante, muitas vezes, como você já disse, que convive com as pessoas, algumas em estado terminal, outras te trazem problemas, tenho certeza, vem com dificuldades, vem com... Diante de tantas dificuldades que as pessoas trazem, como encontrar felicidade no meio de toda essa problemática? Ou ela é algo inatingível? Olha, a felicidade, esses problemas não são obstáculos para a felicidade, ao contrário. Nós brigamos com os problemas, mas os problemas são mestres espirituais disfarçados, porque na solução daquele problema, eu vou ter que despertar potenciais meus que estão adormecidos, que estão estagnados. Porque nós aprendemos na doutrina, né, Delmar, que a finalidade da nossa encarnação aqui no planeta é a evolução, Sim. É o progresso. Estamos aqui para progredir em todos os aspectos. Progredir fisicamente, patrimonialmente, a prosperidade é um progresso espiritual também, mas também temos que progredir sob o ponto de vista das nossas emoções e dos nossos talentos. Nós somos pessoas com muitos potenciais, com muitos talentos, e é isso que eu tenho visto nas pessoas. Pessoas com uma capacidade incrível de poderem fazer coisas maravilhosas, mas a pessoa está, uma expressão que eu uso, atolada. A pessoa está não consegue sair daquela dificuldade porque se coloca na condição de vítima, esquecendo que a solução do problema está nela, não nos outros. Nós temos uma tendência muito grande de terceirizar para os outros a solução dos problemas que são nossos. E aí ficamos reclamando, não tomamos posse desse poder interior que nós temos, dessa incrível força interior, daquilo que Jesus disse que éramos deuses, éramos luzes, e não acendemos a nossa luz, não movimentamos a nossa divindade. Então, quando nós entramos no processo da estagnação, então o sofrimento aparece. É um mecanismo divino, de despertamento. Toca o alarme, acorda, meu filho. Acorda para o teu poder, acorda para a tua força interior. E então eu vejo que neste acordar, quando nós começamos a nos movimentar, a movimentar esses recursos que nós tínhamos e que estavam ali apagados, guardados, depois de solucionar o problema, nós reconhecemos, puxa, eu não sabia que era capaz de fazer isto. Eu não sabia que eu tinha essa possibilidade de fazer isto. Você acha, Delmar, vamos trocar de posição agora, de ser entrevistador, você acha que você, um dia você pensou que hoje você seria capaz de fazer tudo o que você está fazendo hoje? Se me dissessem alguns anos atrás, você tem toda a razão. E você traz um ponto interessante, De Luca, que quando você está a caminho, mas você tem um farol, que eu acho que esse que é o tema, né? E esse farol é a felicidade, porque se nós, de uma certa forma, trazemos em nós os potenciais e os talentos para sermos felizes, se isso ficar como um norte que nos guia, como uma estrela que nos guia, como um farol, você vai, nesse processo e nesse caminho, vencendo etapas que depois você olha para trás e fala assim, puxa, como isso foi possível? Só que aí também, como você diz, da doutrina, isso faz com que analisemos como um todo, sistemicamente.
com um ingrediente você não faz um bolo. Então, são todos esses aspectos, todos esses cuidados e principalmente a influência espiritual, né? Quantas vezes a mão da espiritualidade, ela também vai possibilitando todas essas condições desses talentos também aparecerem. Agora, dentro dessas questões dos problemas, me vem uma pergunta diante do que você falou. Então, é uma questão de eu ter um olhar diferente quando vem o chamado problema, ou um desafio, ou uma situação mais difícil? Como é que é esse novo olhar? Na sua própria pergunta, a gente já vai encontrar a resposta, né? Então, você usou duas palavras como sinônimos em termos linguísticos, mas em termos emocionais, elas têm um sentido diferente. Você falou problema e desafio. Então, quando eu vejo uma certa dificuldade e vejo aquilo que é um problema, e passo a olhar aquilo não mais como um problema, mas como um desafio, e é isso que a doutrina espírita nos ensina, quer dizer, essas dificuldades que te chegaram são despertamentos das tuas potencialidades que estão sendo negadas por você, estão sendo negligenciadas por você, que não está voluntariamente se empenhando no teu progresso, na tua evolução. Então, quando surge essa dificuldade, como dizia Chico Xavier, vamos nos perguntar, diante de qualquer problema, quando chegar no problema, qual é a lição que eu estou precisando aprender com esse problema? E é uma pergunta que nós não fazemos. E a pergunta que nós fazemos, geralmente, são perguntas que nos enfraquecem, são perguntas que nos derrubam, porque é um olhar negativo. O que é que foi acontecer isso comigo? Por que só acontece isso comigo? Por que minha vida não dá certo? Não. Vamos fazer esse olhar positivo. O que é que eu estou precisando aprender? Porque Deus está a meu favor. A vida está a meu favor. Porque eu faço parte da própria vida. Como é que a vida pode estar contra ela mesma? Então, tudo que me chega coopera para o meu favor. Como disse Allan Kardec, né? Que todo mal encerra um grande bem. E André Luiz diz assim, que o mal é o bem disfarçado. Então, aquele problema que chegou é o bem disfarçado. Se eu tirar aquele disfarce, eu vou conseguir enxergar o bem nele e vou, em resolvendo aquele problema, eu vou estar me habilitando, me capacitando mais, descobrindo o meu poder para poder realizar coisas muito mais fantásticas. E é sobre esse novo olhar, sobre essa ótica diferente no caminho da felicidade, que nós vamos, daqui a pouco, depois de um breve intervalo, voltar com De Luca e com o tema felicidade. Até já! Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Entre na sintonia da Boa Nova. Essa felicidade que todos falam, felicidade, eu não acredito, acho que não existe. Assim. E quais são os momentos que te trazem felicidade? Não consigo sintetizar. Acho que é pretensão, não sei o que poderia ser. Você é feliz? Sim. E o que te traz felicidade? Acho que nada traz felicidade, ela é de dentro para fora. Não importa o que acontece fora, importa é dentro. E o que está dentro faz com que você veja fora mais bonito. Então eu sou feliz.